João capítulo 15, verso 22, vamos para a palavra. Jesus dizendo: se eu não viera, nem lhes houvera falado, vocês não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Olha essa palavra, Jesus dizendo para eles, para os ouvintes: se eu não vos tivesse vindo e não vos tivera falado, vocês não teriam pecado, mas agora não tem mais desculpa para o pecado de vocês, porque vocês já conhecem a verdade. E eu quero falar sobre essa verdade. Agora, o interessante aqui a frisar antes de iniciar, antes de entrar no tema mesmo, muitos de nós nos tornamos apenas consumidor de mensagens. Muitos de nós nos tornamos apenas consumidores de uma mensagem. Sabe, quando você assiste um filme, daí você já assistiu um filme assim que chamou muita atenção? Quando a gente assiste um filme, o filme foi tão impactante que você riu, chorou, aprendeu uma lição, até se emocionou muito. Mas aí o filme ali acaba. E quando você sai dali, era apenas uma história, era apenas um filme. Sua vida sai daquele momento e você continua fazendo o que gosta e ponto final. Por quê? Porque era apenas um filme. Muitos de nós nos tornamos assim. Vão no culto, consome uma mensagem, ri, chora, se emociona, até vão na frente. Mas quando sai do culto, sai mais ou menos como quem assistiu um filme. É como sair do cinema, Daías. Aquilo foi apenas um evento que aconteceu lá dentro. Mas eu quero te dizer, nessa tarde, que essa nunca foi e nunca será a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que cada palavra que eu ouço, que você recebe, que vem de Deus, ela vem para me deslocar do lugar que eu estou. A revelação faz isso, me tira de um lugar em Deus e me coloca em outro lugar em Deus, nele. Por isso, se você recebe uma revelação e não se desloca e não se move, alguma coisa morre dentro de você. Olha isso. Se você recebe uma palavra de Deus que mexeu com você e você não se move, você não tem coração para responder ela, algo morre dentro de você. É de revelação em revelação, sem se mover, você pode saber muito e ter pouco. Você pode saber muito e ter pouco. E ao invés de fazer bem para você, começa a fazer mal. Porque melhor que não soubesse. É por isso que eu li no início João 15, 22. Vou repetir novamente. Jesus dizendo: se eu não viesse, não vos tivera falado, vocês não teriam pecado. Mas eu falei, eu me revelei para vocês. Agora não tem mais desculpa. Vocês conhecem a verdade. Houve um tempo, Adaías, que a gente padecia por ignorância. Hoje não. Hoje a gente está padecendo pelo que sabe e não tem coração para responder. São muitas as revelações hoje. A gente sabe disso. É só entrar no YouTube, no Instagram. Você escolhe a palavra que você quer para o momento e tudo. Há muitas revelações hoje, a plenitude dos tempos. Mas a Bíblia diz, Colossenses 2:6, como pois recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Assim como receber, você deve andar, receber e andar. Não basta apenas receber, você precisa andar nele. A Bíblia também diz que ele veio para os seus. João capítulo 1, versículo 11 ao 12. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Perceba, não é todos quantos o estudaram. Não é todos quantos o pesquisaram, mas todos quantos o receberam. Todos quantos receberam. Por quê? Porque aquilo que você aprende te remete ao que você sabe. Agora, aquilo que você recebe te remete ao que você tem. Vou repetir para você anotar. Aquilo que você aprende tem a ver com o que você sabe. Mas aquilo que você recebe tem a ver com o que você tem. Anota isso, cristão. E eu posso saber muita coisa do universo de Deus, mas eu não vivo do que eu sei. Como assim, Albeni? Me explica isso, Adaías. A gente não vive do que sabe. Na hora do aperto, eu vivo do que eu tenho. Na hora do aperto, meu irmão, não tem por onde correr. Você vai viver do que você tem. Por isso,
É a todos quantos o receberam. É o quanto de transferência tem isso. Não são as palavras pregadas que vão fazer a diferença, mas o quanto você se permite viver do Espírito, pelo qual a palavra se encarna. É importante que você entenda isso. A palavra de Deus é como a neve que cai na terra, ela não volta vazia. Isaías 55. Deus, quando libera uma palavra do púlpito, hoje está liberando daqui do Falando de Vida, ela não vai com um propósito de te abençoar. Ué, como assim? A palavra, ela vai te pegar e te levar para o lugar onde nasceu a palavra. O recurso está lá onde nasceu. Não está no pregador, não está no programa, não está no púlpito em si, está na palavra. E onde nasceu a palavra é que está o recurso. Passa pelo pregador, pelo ministro, mas o recurso está lá onde nasceu essa palavra. Se você não sabe, se você não se move, você só é um consumidor de uma mensagem. Evangelho é transferência de vida. Transferência é mudar tudo. Não é só informação. Vou repetir novamente que você conhece João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é diferente de ter uma informação sobre ela. Por quê? Porque na Bíblia, conhecer está ligado à intimidade. É a mesma palavra para o casal que deita para se conhecer, que entra no seu quarto para se conhecer, e desse ato nasce alguém. Então Adão, tem um termo da primeira menção, quando diz que Adão conheceu Eva, e Eva teve um filho. Logo, conhecer não é só ter uma informação, mas é uma união profunda, uma conexão profunda. É gerado um fruto desse ato. Quando a Bíblia diz aqui em Mateus 6, versículo 6, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Assim como o marido e a mulher fazem quando vão se conhecer, assim como o marido, depois de um tempo de intimidade, isso aqui é para os casados, jorra algo dentro de sua esposa, e se tiver num período fértil, faz o quê? Gera o quê? Um filho. Assim é você e Deus. Quando você pega a verdade de Deus e entra no teu quarto, você se deita com as Escrituras, madruga com as Escrituras, buscando intimidade, beija as Escrituras como um marido beija a esposa, fica nu diante dela, porque a verdade, ela te deixa transparente, você não consegue mentir, ele sabe tudo de você. Assim como você fica diante da sua esposa, você fica nu, a verdade te deixa nu. Você não consegue mais manipular as suas emoções. O que vai acontecer, Albenil? O que vai acontecer, Adaías? Essa verdade vai jorrar uma semente dentro de você. E sabe o que vai acontecer depois disso? Depois de um tempo, quando a mulher engravida, o que acontece? Todo mundo começa, mas parece que você está diferente. Você está diferente, a barriga começa a crescer. É assim quando você conhece a verdade, quando você deita com as Escrituras, quando você se relaciona com a verdade. As pessoas começam a te olhar e dizer, você está diferente, você fala diferente, você tem uma atitude diferente. Por quê? Porque está sendo gerado um fruto chamado liberdade dentro de você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você passa a ter liberdade de escolher. Antes você era escravo da prostituição, hoje você pode dizer não à prostituição. Antes você era escravo dos vícios, das drogas, hoje você pode dizer eu posso ser feliz sem tomar esse baseado, sem usar esse baseado. Antes você fazia negócios ilícitos, hoje você pode dizer não, eu não preciso ganhar muito, eu preciso só ter o suficiente e ser feliz com meu Jesus. Antes você preferia ficar em casa, hoje você não, eu posso tirar um domingo, o dia do Senhor, para adorar o Senhor coletivamente na minha igreja, na minha congregação. Então conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos se relacionar com a verdade. Você precisa se relacionar com a verdade. Você precisa amar as Escrituras. Você precisa se apaixonar por Jesus. Você precisa querer Ele. Ele se aproxima daqueles que se aproximam dele. Davi, uma certa vez, disse:
Uma coisa eu pedi ao Senhor. Salmos 27, verso 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Ou seja, eu não vou ficar esperando, até porque eu não fui chamado para esperar as coisas acontecer. Eu fui chamado para fazer as coisas acontecer em Jesus. Então eu não vou ficar sentado esperando, eu buscarei que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Por quê? Porque só aprende quem contempla. Muitos querem aprender sem contemplar. Quem não contempla, não proclama, só reclama. Só vive reclamando da vida. Então, conheça, não só de informação, mas de relacionamento, a verdade de João 8:32. Que Deus te abençoe. Senhor, abençoe essa pessoa que me assiste, que nos ouve nessa tarde. Que o Senhor venha se revelar para ela na sua intimidade, que ela venha ter interesse em te conhecer, em se relacionar com você, em enfrentar as dificuldades, porque ela quer uma intimidade mais profunda contigo, com a tua verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crê, você vai dizer amém.